Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h28, mais um dia abafado de primavera. Todo o sul do estado está passando por mais um dia de tempestade. A OAB tem duas importantes funções sociais: a disciplina e defesa da atuação dos advogados e a defesa da Constituição, da ordem jurídica, dos direitos humanos e da justiça social. Ela é estruturada de forma federativa, divide-se em 3 esferas administrativas: OAB Nacional, seccionais e subseções. E às 18 horas de ontem encerrou-se então o prazo para a eleição, para a apresentação dos candidatos à nova diretoria da OAB em todos os níveis. Essa eleição acontecerá em 17 de novembro e, como eu disse ontem aqui com o Thiago Meyer Mendes, a gente já nota um zum diferente e eu aproveito este período. A gente já está acertando aí com os candidatos a participação deles aqui no Café Missioneiro. Mas hoje, para falar sobre as eleições e o atual momento da entidade, está aqui para mais um bate-papo no Café Missioneiro o atual presidente da OAB, Itaguaci Meireles Correia, que nesse mesmo estúdio, nesse mesmo microfone, fez uma promessa que não seria candidato à reeleição. Depois das 18 horas de ontem, a gente identificou que essa promessa foi cumprida. Muito boa tarde, Itaguaci, e que bom que tu estás aqui novamente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes, telespectadores, de modo especial, a comunidade jurídica, aos nossos advogados, advogadas de Santo Ângelo, Catuípe, Eugênio de Castro, Vitória das Missões, Entre Juiz e São Miguel das Missões, que compõem a nossa subsecção e que estarão envolvidos, sim, no dia 17 de novembro, numa disputa eleitoral local, objetivando escolher quem dos 2 candidatos ou quais das 2 chapas que estão protocoladas e que concorrem ao pleito serão ungidas a comandar a subsecção pelos próximos 3 anos. E de um lado, identificada com a situação e com o nosso projeto de gestão, João Olavo Daltroso e Leda Roberto. Do outro lado, como opositor, identificado com o grupo que 3 anos atrás nos enfrentou na disputa eleitoral e pela escolha soberana dos colegas nos deu a outorga para, durante 3 anos, comandarmos os destinos da subsecção de Santo Ângelo, que busca voltar ao poder, comandados pelo Solon Quadros e pelo Paulo Cassenotti. Eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza de que teremos uma disputa em altíssimo nível. Eu conheço os 2 candidatos e tenho certeza que sairá ao final do pleito, eu diria assim, em um nível ainda maior a nossa subsecção, pelo elevado nível de proposta e do debate que terão as 2 chapas concorrentes. Antes da gente tocar mais nesse assunto da eleição, eu queria colocar algumas questões que eu acredito que até a comunidade jurídica desconheça, assim, porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, que não conhecem muito essa estrutura que existe da OAB. Então as subseções, elas são consideradas partes autônomas, né, desse conselho seccional que eu citei no começo, mas que significa que, embora elas estejam vinculadas, o orçamento da OAB esteja vinculado a essa estrutura, existe uma autonomia local. Mas, por outro lado, essa ausência da personalidade jurídica nas subseções, de que forma ela pode interferir na autonomia? Porque, tendo dinheiro, a gente consegue administrar bem, em tese, né? Na verdade, Fábio, e especialmente os colegas, advogados e a comunidade jurídica como um todo e a própria sociedade, eu tenho que esclarecer isso, porque sempre me bati contra isso. Na verdade, nós temos 3 níveis de OAB. OAB é uma só.
mas nós temos a OAB nacional, né? Temos a OAB estadual e temos a OAB local. Do valor da nossa anuidade, do valor que nós pagamos para o exercício profissional, a OAB, dos 100%, 15% é destinada de todas as seccionais do Estado do Rio Grande do Sul para a OAB nacional. 45% é gasto para a administração do conselho seccional, composto por 62 membros titulares e 62 membros suplentes que concorrerão agora. E apenas 40% é dividido, 50% vai para a Caixa de Assistência dos Advogados e os outros 50% para a OAB Gaúcha. 20% do valor, então, que fica aqui ou volta para cá. E deste valor, destes 20%, é distribuída proporcionalmente dentre as 106 subsecções as quotas partes respectivas para a manutenção daquela estrutura. Então, na verdade, além de nós não termos uma personalidade jurídica própria, porque nós só temos um CNPJ de caráter estadual, nós temos esta vinculação estrutural ao dinheiro que está centralizado em Porto Alegre. Então, o que tem que fazer um presidente? O que fizemos nós na nossa gestão? Buscarmos através de projetos, né? Depois de fazermos um périplo por dentro da UAB, apresentar o projeto, obter a aprovação, fazer a contratação e aí a obra se inicia e os repasses são materializados. Então realmente uma forma, sem sombra de dúvida, eu diria até de controle. Engessada. Exatamente, de controle sobre a gestão. Né? E nós, sabedores disso, pela experiência que já tínhamos, tratamos de buscar fugir destes paradigmas, buscando com projetos, com solicitação de apoio financeiro e conseguimos trazer para Santo Ângelo essa obra com recurso estimado, orçado em 730 mil reais. Mas veja bem, Fábio, isso é um esforço gigantesco que exigiu presença constante em Porto Alegre com a minha diretoria, especialmente acompanhado do Dr. Laércio Vieira e do Dr. Regis Dil, que me acompanharam, que foram incansáveis, nos apoiando, abrindo porta, conversando com um, discutindo com o diretor tesoureiro, discutindo com o presidente, com o próprio vice, até que a gente conseguiu obter então o sinal verde. Nós tivemos aqui um contratempo notável que também atrasou decisivamente, não só a aprovação, mas a liberação dos recursos, que a sede da OAB era do Clube dos Advogados de Santo Ângelo, não era da Ordem dos Advogados. Nós tivemos que fazer um périplo pelo município, pelo Poder Legislativo, até obtermos via judicial a transferência em definitivo. Agora sim, aquela sede da Avenida Brasil, que está sendo ampliada, reconstruída e reconstituída, de fato e de direito pertence a nós, os advogados. Agora, não tenha dúvida, Fábio, aliás, são estas questões que nos preocupam sobremaneira. Por quê? Porque é impensável uma gestão em que o valor do teu custo não é estabilizado, porque tem algumas oscilações, e o teu orçamento ele é limitadíssimo, porque os repasses são pré-postos, são pré-definidos em cima do tamanho da subsecção, em cima da sua estrutura. E aí nós ficamos sempre com cobertor curto, tendo que trabalhar com uma engenharia para que no final do mês não se esteja no vermelho, não se esteja a pedir novamente aporte de recursos. Eu sei que a gestão está aí altaneira, superavitária, tudo tranquilo. Agora, eu defendo sim que haja um repasse maior para as subsecções, para que elas tenham maior autonomia no aspecto financeiro, sempre defendi isso. Aliás, da mesma maneira, Fábio, que disse aqui mesmo neste microfone, que saio da minha gestão, de balde, todos os nossos esforços e o projeto de campanha, saio convicto que não pode mais tardar as eleições diretas a nível nacional, porque nós estaremos no dia 17 de novembro escolhendo aqui em Santo Ângelo, entre João Olavo Daltroso, Leda Roberto, Solon Quadros e Paulo Cassenotti. No estado, entre Ricardo Breyer e Luiz Amaro Pelizer, ou Paulo Torelli e Auri Lopes Júnior, e a terceira chapa, eu não recordo o nome, é Machado, se não me falha a memória o sobrenome, que estarão concorrendo dentro de suas propostas, de seus projetos. Enquanto isso, a nível nacional, um silêncio obsequioso
lamentável, entristecedor e eu até diria que cínico. Porque se a Ordem dos Advogados do Brasil é a vanguardeira de todos os sonhos de liberdade, de democracia e da cidadania, como explicar à comunidade jurídica que nós não temos e não tenhamos eleições diretas a nível nacional, que nós sequer sabemos quem possa vir a ser, embora se fale aí em todos os locais que o Lamáquia, em sendo eleito aqui no estado do Rio Grande do Sul, será o próximo presidente, porque haveria um comprometimento dentre os seus pares, porque lá, eu sempre digo com muita tristeza, lá no Conselho Nacional se reunirão em fevereiro e os 81 ungidos vão definir quem será o presidente pelos próximos 3 anos. Sim. Então, esta contradição eu saio entristecido, porque debalde meus esforços, meus reclames, não consegui obter livre trânsito a isso que deve ser um projeto de modificação nacional do Estatuto da Advocacia. Por exemplo, no Colégio de Presidentes que ocorreu em Rio Grande no mês passado, esse tipo de assunto é levantado ou tu és meio solitário nessa visão? Eu te diria que eu quase que trabalho em carreira solo. Né? Eu sou a imensa minoria neste cenário em que as pessoas, por alguma razão que eu ainda não consegui entender, parece que é algo proibido se discutir eleições diretas na ordem. Né? E aí o segundo tópico da minha, eu diria assim, não é frustração, porque isso é reversível, é a questão da saúde dos advogados. Nós já encaminhamos no passado recente muito bem as questões aqui com a própria Unimed Missões e depois, por interferências que eu prefiro silenciar sobre a origem e as pessoas envolvidas, este acordo terminou não saindo, mas agora um dos problemas que tínhamos lá, que era a gestão do plano de saúde da OAB Aqualicorp, foi quebrada a sua exclusividade e agora há uma indicação de que, fim do processo eleitoral, se possa retomar essa discussão para, quem sabe, nós, advogados gaúchos, especialmente aqui do interior, temos o acesso a esses convênios de saúde que são essenciais. E, afora isto, Fábio, eu quero dizer assim, com absoluta tranquilidade, eu quero dizer que nós temos, sim, uma subsecção viva, uma subsecção respeitada, uma subsecção que se reencontrou com sua vocação principal, que é a defesa intransigente do exercício da advocacia. Certo. Nestes anos de trabalho nosso, nós mantivemos o foco firme para coibir os maus advogados com procedimentos éticos efetivos, consentâneos, protegidos pelo princípio do contraditório e da plenitude de defesa, com instruções céleres encaminhadas a Porto Alegre para os julgamentos, porque a competência é do Tribunal de Ética, nós aqui não temos competência, o Conselhinho apenas instrumentaliza os processos e envia capital. E quero dizer que, durante todo esse período, que vai perdurar até o final da minha gestão, mantivemos e nos colocamos sempre à disposição da comunidade a partir das 8h30 até as 10 horas, todas as segundas-feiras, na sede da subsecção. E, além disso tudo, cumprimos neste projeto de obra que está em franca ebulição exatamente a outorga recebida numa assembleia notável realizada junto ao URI, no seu Salão Nobre. Então, Fábio, assim, muito tranquilo, muito equilibrado, muito sereno, eu quero dizer ao coletivo da área jurídica, ainda temos muito que fazer pela ordem, mas eu saio gratificado por aquilo que pude fazer, ou que pudemos fazer, porque este é um trabalho colegiado. Toda a participação e a presença real, efetiva, dos meus colegas diretores e também dos colegas de conselho. Sabe-se nos bastidores que, por exemplo, há pouco tu disseste que tu preferes silenciar em relação a essa questão da saúde dos advogados, do contrato que em tese sairia com a Unimed. Existe a possibilidade da Unimed federativa disso aí, enfim. Mas o que eu quero te questionar é o seguinte: esse ponto específico da saúde, a gente sabe que tu pincela questões que envolvem isso aí, que fogem do teu controle, ou do controle da atual diretoria.
Isso seria um argumento para a oposição, Itaguaci? Eu penso que não. Eu penso que não. Até porque a oposição de hoje tinha um secretário adjunto na Caixa. Sim. E a Caixa... A oposição... A Caixa é a responsável com a qual seria materializado o convênio. Além a Caixa disso, que assina o convênio... Exatamente, não é nós. A subsecção, como tu disseste antes, não tem vida própria. Certo. Ela, no máximo, seria a beneficiária territorialmente. Mas a contratação seria com a Caixa a nível de Estado. Sim. Mas eu não acredito nisso. Mais do que isso, não acredito nesse aspecto. E a questão que a oposição possa pontuar, o conselheiro do Estado, identificadíssimo com a oposição, né, não tem uma linha de interferência dele em favor do nosso trabalho em busca do convênio em favor da saúde dos médicos, dos advogados de Santo Ângelo. Eu quero dizer que o quadro, o cenário que aconteceu é que se tomou conhecimento dessa exclusividade e que, graças a um pronunciamento que tive em Torres, enquanto presidente da subsecção de Santo Ângelo, falando pela região, é que se conseguiu que fosse rompido. Foi uma questão recentíssima. Sim. Né? Com a Qualicorp. Com a Qualicorp. Então, Fábio, assim, sobre o que eu quero dizer é que eu saio triste porque eu acreditava que nós não teríamos estes senões, porque sempre se fez e se faz um discurso muito forte de transparência. E eu perguntei aos 105 presidentes de subsecções presentes no evento: os senhores conhecem a Qualicorp, sabem qual é a relação da Qualicorp? E era uma figura, um corpo estranho na reunião. E a partir dali, a coisa tomou forma e mudou-se substancialmente. A realidade hoje é outra. E por isso que eu estou falando, eu tenho a indignação de que poderíamos ter resolvido isso, quem sabe, num período muito anterior à questão eleitoral. Mas, volto a dizer, nós, enquanto presidentes da subsecção, estão lá os documentos, eu tive uma postura retilínea, vertical e contundente, cobrando e exigindo pronunciamentos da Caixa, pronunciamentos que fossem palpáveis e palatáveis para que nós pudéssemos explicar aos colegas aqui de Santo Ângelo. Agora, volto a dizer, Fábio, tudo que nós projetamos ao longo da campanha, nós buscamos materializar e realizar. E eu tenho assim, uma absoluta convicção de que pegamos uma ordem numa situação na relação social e na relação de cidadania. Devolvemos ela muito, muito bem relacionada no contexto social e principalmente na relação de proteção dos advogados para com sua instituição e a sua instituição para com os advogados. E é por isso que eu digo que nós teremos uma disputa que me parece assim bem simples para os nossos colegas advogados, que são pessoas extraordinariamente bem formadas, bem informadas. A ordem, durante a nossa gestão, foi transformadora? Se foi transformadora e é favorável ao projeto, João Olavo Daltroso é o caudatário desse projeto. Se a ordem não foi transformadora e não melhorou nada do que existia quando sucedemos o grupo que quer votar, é votar na oposição, que eles são os caudatários do outro projeto. É simples, a equação é singela, direta e objetiva. Agora, quero falar, sim, sobre a instituição OAB, que é o referencial, é o caudatário dos reclamos da sociedade, que é o embate jurídico, que é a busca de relacionamento forte, fidalgo e altivo com o Poder Judiciário. Isto tudo resgatamos, mantivemos e fizemos um trabalho voltado à proteção do exercício profissional. Todos os advogados, todos, indistintamente, que procuraram a instituição OAB em busca de apoio ou que nos chegou notícias de algum tipo de desrespeito, receberam a nossa atuação firme, convicta de defesa do exercício da advocacia. Em relação a esse exercício, diariamente sabe-se das dificuldades que os advogados enfrentam estando dentro do fórum, enfim, de uma dessas tantas instâncias que existe. A gente sabe também da dificuldade que o judiciário, o acúmulo de processos, tudo isso. Eu sei que a diretoria esteve
nessas diversas áreas de atuação dos advogados em busca de uma luta por essas melhorias. Essa continua sendo uma das grandes bandeiras, porque temos outras dificuldades, mas isso tem a ver com o cotidiano do exercício. Fábio, isso é constante, permanente. Por quê? Porque a falta de servidores, especialmente no judiciário estadual, é uma constante. A luta pela instalação da 4ª Vara Civil, prometida para o 2º semestre, que parece que ainda vai acontecer até o final do ano, pelo menos é uma informação que eu tive do juiz-diretor do foro. Nós estamos oficiando ao desembargador presidente José Aquino Flores, ao desembargador Tasso Della Barre, que é o corregedor, solicitando mais uma vez que seja cumprida essa promessa que nos foi formulada no ano passado. Estamos já em Porto Alegre novamente reiterando o ofício, solicitando a nomeação dos funcionários que faltam para o judiciário estadual. Nós nos mantivemos ativos o tempo todo, foi uma luta hercúlea para mantermos aqui os funcionários da 3ª Vara da Justiça Federal, que foi acompanhado por toda a imprensa, que felizmente deu certo. Nós tivemos um trabalho constante, inclusive a nível de justiça do trabalho, onde a exação, a qualificação, me parece é uma das justiças que tem melhor atendido os advogados, assim como a Justiça Federal. E temos continuado eternamente vigilantes na Justiça Estadual e em todos os outros. Porque mais do que isso, Fábio, a gente não noticia, mas a OAB, no período, houve problemas com colegas que foram presos. Lá compareceu pessoalmente o presidente Itaguaci para proteger e preservar o exercício dos direitos desses advogados. Nós prestamos todo o apoio necessário. Nós estivemos e continuamos à disposição para que estes contratempos, alguns decorrentes do exercício profissional, outros nem tanto, recebam o apoio da categoria. Agora, evidente que tivemos falhas, vamos tê-las. Agora, naquilo que é pontual, naquilo que diz com a essência do exercício da advocacia, a nossa diretoria não perdeu tempo e não dormitou um segundo. Aliás, todos os colegas que lembram da campanha da nossa gestão, nunca dissemos que iríamos ampliar e reconstruir a sede da subsecção. E está aí ela, a pleno vapor, sendo construída a cada dia com um pouco mais rápido. E eu tenho essa expectativa de que as coisas se materializem e que em breve a advocacia de Santo Ângelo tem uma bela estrutura para fazer frente aos anseios da advocacia do novo milênio. Nós temos lá uma expectativa de um centro de integração digital que vai ser, eu diria assim, a redenção para aqueles advogados que precisam diuturnamente se dirigir à capital do Estado para fazer sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, no TRE e no Tribunal de Justiça. É impressionante o tamanho que esse espaço lá no térreo, hoje, agora dá para se chamar, né? No grande salão inacabado que existia lá atrás, e agora já foi construído. Fábio, só um registro, que há mais de 12 anos, quando assumimos, não era colocado um tijolo lá. Vamos deixar isso muito claro. Eu observei, é incrível o tamanho daquela peça, né, e dobrada, né, Itaguaci, porque tem a parte, o térreo e o primeiro andar. Agora. Na verdade, o total são, de acréscimo, a estrutura de 239 metros, serão acrescidos 639 metros. É mais que o dobro do que temos lá, exatamente porque esse projeto é uma sede da ordem para no mínimo mais 50 anos. E é nessa visão que procuramos trabalhar na nossa gestão, sempre acompanhado da nossa diretoria muito atuante, do nosso conselho, e eu não me canso de citar aqui a presença firme, serena, do nosso vice, o Laércio Vieira, do nosso diretor tesoureiro, o Regis Dil, e da nossa secretária, a Luciane Lunardi. Todos eles estiveram ao nosso lado ao longo desses quase 3 anos, sempre abnegados, abdicando de interesses pessoais, porque eu quero dizer isso. O exercício da presidência traz uma série de confortos, mas também uma série de sacrifícios.
há que haver uma boa dose de abnegação e de doação em favor da causa da advocacia, porque a subsecção absorve, os problemas são diários e você tem que estar estruturado, preparado e disposto a enfrentar, inclusive dialogar com um colega revoltado, indignado porque foi mal atendido, porque foi desrespeitado, porque suas prerrogativas não foram observadas, porque daqui a pouco uma decisão não lhe foi favorável, porque a vida é assim. E a gente tem que ter lucidez, serenidade, discernimento para, no mínimo, ter uma palavra de conforto. O Itaguaci, para quem não sabe, as pessoas imaginam a pessoa com um cargo de presidente, ele tem uma remuneração por isso. Não é um cargo remunerado e toma muito tempo do cotidiano profissional de quem se envolve com isso. Aliás, essa é uma característica do senhor esse aqui, que me acompanha aqui no programa. Por um bom tempo, ocupou a presidência da Ser Santo Ângelo e recebendo, inclusive, pressões familiares para que isso chegasse ao fim, né? Eu acompanhei isso, a gente tem uma relação. E Itaguaci, agora, né? Tu é contra a presidência, mas tu ocupaste a presidência da Ser Santo Ângelo, daí ficou tranquilo por algum tempo, achasse a presidência da OAB. Eu digo, tu serás presidente de quê daqui para frente, amigo? Olha, na verdade, eu tenho agora, devo me definir logo após o final do meu mandato, uma filiação partidária, porque entendo que a cidadania nos impõe isso, mas eu penso que agora chegou a vez de fazer os últimos metros do meu revezamento, do 4%, passar o bastão na OAB e me recolher. Para quem sabe corrigir aí 1 ou 2 livros que eu comecei a escrever e não concluí, mas eu acredito, Fábio, que eu não diria que seja definitivo, mas em princípio seja meu canto de cisne de vinculações sociais, políticas, por órgãos de classe, órgãos esportivos, porque eu entendo que são fases. E eu estou passando mais uma fase da minha existência enquanto gestor dos advogados, da Ordem, da subsecção de Santo Ângelo, e talvez se surgir um novo desafio em algum outro universo, eu não direi que não me abrace, mas não há pretensão nem interesse em voltar a reconstituir caminhada como na Ser Santo Ângelo e em outros locais, porque eu penso que esta caminhada é só de ida. Tu deixaste escapar uma filiação partidária, então tu vai em busca de um cargo político? Não. O exercício da cidadania pressupõe uma filiação político-partidária, mas não há projeto político nenhum. Até porque eu entendo que eu e o povo temos uma relação maravilhosa, menos em eleições. Menos em eleições. Tu já fizeste, tu foste candidato. Já tive uma bela experiência, enriquecedora, mas suficientemente produtiva e pedagógica. E eu aprendi, a leitura foi maravilhosa, e eu entendo que a melhor forma que eu tenho de ajudar é fazer aquilo que posso dentro daquilo que conheço. Isso é uma característica. As pessoas que têm coragem de dizer o que pensam, e justamente as pessoas que pensam assim e deixam muito claro que pensam, elas acabam por receber um rótulo e acabam, diferentemente de alguns jogadores de futebol, por exemplo, que se candidatam, não apresentam plataforma nenhuma, não falam, quase que eu digo um palavrão aqui, nenhum, e acabam sendo eleitos. Depois acabam fazendo... Fábio, eu te diria assim, são exatamente esses aspectos apelativos de alguma atividade esportiva, atividade... vamos dizer assim, jornalística, tem muito jornalista que se candidata também. Então é uma coisa assim que realmente me preocupa, porque quando isso vem acompanhado de fundamentação, de cultura, de estrutura de projeto, é uma coisa. Agora quando vem só o glamour, por exemplo, chega a ser triste esse rapaz do Jardel, né, que foi eleito, que é um coitado, um menino do bem, mas ele nem sabe por que ele é deputado. Né? Então, só para citar mas o que eu quero dizer, Fábio, é um pouco diferente. Eu, por exemplo, assim, um dos grandes orgulhos, e que sempre foi muito duro, porque as pessoas sempre, alguns me apontavam com uma crítica feroz o exercício da advocacia com altivez. Nunca consegui imaginar uma advocacia de joelho. Nunca admiti, aceitei uma advocacia negociando.
Eu sempre defendi uma advocacia altiva, independente e forte. É assim que a categoria se fortalece, é assim que o judiciário nos respeita. E eu posso dizer, ao longo desses 3 anos, mantive a relação com o Poder Judiciário federal, estadual e trabalhista no mais elevado nível. Por quê? Porque sempre tratei os magistrados, os diretores dos foros, olho no olho, de modo frontal. Mas naquilo que tinha que cobrar, nunca deixei de cobrar, porque é esta a função enquanto presidente de uma instituição tão cara à advocacia, à sociedade e à liberdade, especialmente à liberdade democrática. Muito bem, o presidente Itaguaci Meirelles Corrêa, nós estamos em outubro e normalmente ele faz, em média, né, uma participação mensal aqui. Eu espero te receber até o final do ano aqui, para a gente revisar mais alguma coisa, né? Olha, Fábio, eu já vou dizendo para ti, eu espero estar aqui conversando contigo logo após as eleições para fazermos uma análise da minha gestão e daquilo que as urnas falaram, né? Porque eu sou um democrata e até você me questionou da vez passada, mas Itaguaci, e se a oposição ganhar, como bom democrata, eu vou respeitar e vou dizer aos colegas, por 3 anos com vocês, aproveitem e façam cumprir aquilo que vocês disseram que fariam em favor da categoria. Porque o que importa, Fábio, e isso eu quero deixar muito claro, é que no debate das duas propostas, o grande destinatário é o advogado, é a advocacia. É nesse sentido que eu entendo que o fortalecimento da categoria haverá, fim da eleição, ter sobrevivido, ter sido valorizado e, mais do que isso, ser fortalecido. Muito bem. 14 horas, eu ia dizer 13h59, agora são 14 horas. Vocês acompanharam aqui a entrevista, o bate-papo com Itaguaci Meirelles Corrêa, presidente da subseção da OAB. Nos dias de vento, esse estúdio transforma-se no estúdio dos ventos uivantes aqui. É algo que... uma boa trilha sonora para um filme de terror, né, Itaguaci? Numa sexta 13. Numa sexta 13. Muito bem, muito boa tarde. Eu retorno amanhã com o Café Missioneiro. Até lá.